Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro amigo ouvinte. Está no ar mais um episódio de No Terrão. Como você já conhece, é o segmento do podcast do Black Yellow Brasil, trazendo rapidinhas e notícias do Pittsburgh Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu terei o prazer de estar aqui com vocês mais um dia hoje. Já deixando o convite para você de acompanhar os dois últimos episódios que disponibilizamos no feed, um falando a respeito das movimentações da comissão técnica, que tem a ver com o episódio de hoje, e também os candidatos a General Manager da equipe do Pittsburgh Steelers, fazendo um mini perfil, eu diria, de todos os nomes, tanto dos técnicos, no episódio voltado para eles, quanto para os General Managers no respectivo episódio para eles. Então, confira no seu feed. Então, hoje nem estava no calendário, eu diria, essa gravação aqui. Foi uma notícia que muito positiva e que surpreendeu a todos nós no sábado à tarde. Falei que eu havia gravado um episódio falando a respeito das contratações de comissão técnica e ele precisa ser atualizado hoje. Então, no sábado à tarde, o Pittsburgh Steelers anunciou a contratação gigantesca e enorme do Brian Flores, ex-head coach do Miami Dolphins, ex-assistente técnico no New England Patriots, um dos nomes mais badalados do mercado, um dos nomes mais competentes que estavam disponíveis no mercado. E o Pittsburgh Steelers foi lá e o contratou para poder ser técnico de linebackers, melhor falando, e assistente sênior da defesa, ocupando essa função de assistente sênior da defesa, que pertencia ao Teryl Austin, novo coordenador defensivo da equipe. Ele também vai atuar com os linebackers. Uma contratação novamente gigante. O Brian Flores estava muito bem cotado para ser head coach na NFL. Não conseguiu uma oportunidade, felizmente, para ele. Vimos que o Brian Flores ele abriu uma ação contra a NFL alegando racismo e que sabe na posição de head coach. E foi até um fato que a gente comentou na gravação sobre comissão técnica, que o Brian Flores citou o Teryl Austin como um grande candidato para poder vir a ser um técnico um head coach na NFL, tem currículo e gabarito para isso e nunca foi chamado. Então o Brian Flores ele escancarou um processo para expor o racismo na NFL, na posição de head coach, que, convenhamos, é algo extremamente justo, dada a falta de diversidade que existe atualmente nos cargos de head coach na NFL. Até o Love Smith ser contratado lá pela equipe ser promovido, na verdade, lá na equipe do Houston, Texas, só tinha o Mike Tomlin. O Brian Flores foi desligado. O antigo técnico do Houston, Texas, que com todo respeito, eu não me recordo o nome dele agora, foi desligado. Mike Tomlin era o único técnico negro e isso não acontecia nem quando o Mike Tomlin entrou na NFL. Então, o Mike Tomlin entrou na NFL em 2007, a gente está em 2022 e isso não avançou em nada. Basicamente, estavam usando a Rooney Rule só para poder preencher entrevista mesmo e parecia não levar a sério. Isso que foi muito levado nessa denúncia que o Brian Flores fez, ao ponto de fazer entrevistas longas por muitas e muitas horas e tudo mais. Não só ele, como outros técnicos negros. E chegar a algum outro nome branco e mal ter entrevista e já ser anunciado. Então teve até aquele exposed que deu na contratação do técnico do Giants, do Double, lá no New York Giants, que o Flores era um dos finalistas também. O Bill Belichick até mandou uma mensagem parabenizando o Brian Flores por isso, e depois o Belichick viu que mandou errada a mensagem. Mandou a mensagem errada, mandou pro Brian Flores e não pro Double, e isso acabou gerando, claro, um clima bastante complicado. O Brian Flores tinha expectativa de ser contratado, quando tava vendo as notícias, tava lá o Double como o nome. Então o Brian Flores foi lá, botou o nome, a cara dele, para expor o que a NFL, que os donos na liga fazem
de forma geral, né? Uma decisão muito de donos da liga também. E que donos da liga sabemos que a diversidade é nula. Muito pequena a diversidade entre donos na NFL. E enquanto isso não mudar, sabemos que provavelmente não vai ser um cenário que também virá a ser mudado. Então Brian Flores botou o rosto e se expôs para levar isso, correndo o risco de não ser contratado por uma nova franquia, ciente disso, mas queria se sacrificar, podemos dizer, para poder buscar essa justiça que a NFL tanto precisa hoje. Então, não esperava ser contratado. As vagas de head coach todas já estavam preenchidas até então. Brian Flores, segundo a informação que saiu hoje, inclusive, deu uma entrevista ao Brian Flores falando que quinta-feira, na última quinta, decidiu ligar para Mike Tomlin. Mike Tomlin, o técnico negro com mais sucesso na história da NFL, já é o técnico negro mais vitorioso na história da NFL, para poder pegar uma mentoria, pegar dicas, ei, o que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Eu sou técnico de futebol americano, e aí? Como é que eu faço para poder trabalhar? E Mike Tomlin foi lá e disse, vai trabalhar comigo, você vai trabalhar aqui no Pittsburgh Steelers, vai trabalhar com o meu assistente, e a gente, se tudo der certo, quem sabe no futuro você volta a ocupar um cargo merecido de head coach na NFL. Art Rooney, claro, a franquia do Pittsburgh Steelers é uma das mais tradicionais no sentido de diversidade, não se opôs em nenhum momento a isso, como deve ser, e o cara do quilate de Brian Flores no mercado você não pode deixar passar. Mike Tomlin foi lá e o chamou para poder fazer parte da sua comissão técnica. Brian Flores prontamente atendeu o pedido e podemos falar com muito orgulho que Brian Flores e Mike Tomlin estão na mesma comissão técnica e vão cuidar da defesa do Pittsburgh Steelers junto com o Terrell Austin. Uma comissão técnica simplesmente espetacular, uma comissão técnica incrível, pelo menos por parte defensiva, que o Pittsburgh Steelers tem. Até no dia da contratação alguém lembrou na TL, algum jornalista dos Estados Unidos lembrou, que cobre o Steelers, lembrou de 1992, quando Bill Cowher chegou como head coach e a equipe tinha Don Capers como coordenador defensivo, a equipe tinha Dick LeBeau como técnico de secundária e a equipe tinha Marvin Lewis como técnico de linebackers. Também uma comissão técnica defensiva simplesmente estrelar. E 20 anos depois, uma nova fase que a equipe do Pittsburgh Steelers está vivendo, é uma renovação, querendo ou não, você perde o Big Ben. 92 era uma renovação porque o Bill Cowher estava chegando e o Chuck Noll estava saindo. 2022, 20 anos não, né? 32 anos, não, 20 anos, perdão. Não, 20 anos não, 30 anos, eu vim de matemática aqui. 30 anos depois, o Steelers, ele passa por o mesmo momento de renovação, sendo que na posição de quarterback agora, e a equipe investe pesado na comissão técnica defensiva, com estrelas. São estrelas, o Terrell Austin como coordenador defensivo, o Brian Flores como assistente defensivo e técnico de linebackers, o Carl Dunbar como técnico da DL, é algo realmente incrível. Muitos méritos do Mike Tomlin em poder trazer o Brian Flores. Foi o Mike Tomlin que basicamente trouxe o Brian Flores. Então, o Mike Tomlin é um dos nomes mais respeitados na NFL. Isso aí é indiscutivelmente um fato. E você se imagina agora quantos jogadores não estão doidos para poder jogar com Brian Flores e Mike Tomlin na mesma comissão técnica. Se Mike Tomlin por si só já era um chamariz, podemos dizer, para muitos jogadores que queriam jogar para Mike Tomlin, com Brian Flores agora, pode ter certeza que teremos mais jogadores com essa vontade. Então, seja muito bem-vindo ao Pittsburgh Steelers, Brian Flores. Vai contribuir bastante, facilmente, a maior contratação da comissão técnica desde o Mike Munchak, lá em 2014. Estou muito entusiasmado para ver o que é que o Brian Flores vai fazer com a defesa. Diria que o Brian Flores ele vai atuar muito com o front seven como um todo, não só com os linebackers, mas ele sempre foi bastante criativo no uso dos linebackers e no desenvolvimento de jogadores. Então, a gente for ver o histórico, a gente lembra Donta Hightower, Kyle Van Noy, Jeremy Baker lá no Miami Dolphins, são Jamie Collins também, são jogadores que se desenvolveram tanto no Patriots também, no caso do Jeremy Baker no Dolphins, que a gente espera ver isso aqui, principalmente com o Devin Bush, que precisa ter
dar uma volta por cima na próxima temporada e ninguém melhor do que Brian Flores disponível no mercado para poder atuar com ele. Brian Flores é um nome que é extremamente agressivo. A defesa do Dolphins ele era tradicionalmente muito boa contra o jogo terrestre. A gente chegou a ver, teve um Thursday Night Football na temporada passada contra a equipe do Baltimore Ravens, que anulou o jogo terrestre deles, lá o Lamar Jackson, e a gente tá dentro de uma divisão que todos os nossos adversários, 6 vezes na temporada, vamos enfrentar jogos terrestres potentes. Do Baltimore Ravens, que dispensa apresentações, a equipe do Cincinnati Bengals lá com Joe Mixon e a equipe do Cleveland Browns lá com o Nick Chubb. São todos top. Baltimore Ravens são um dos 5 melhores jogos terrestres da NFL. Nick Chubb e o Joe Mixon são top 5. Você pode botar muito bem os dois como top 5 running backs da NFL também. Então, você já traz um Brian Flores com essa experiência para cá. É algo que, claro, vai nos beneficiar bastante. Desde já muito entusiasmado para poder ver o trabalho que o Brian Flores vai desenvolver aqui no Pittsburgh Steelers. Por hoje é só. Um grande abraço para todos. Continuem atentos ao feed do Black Yellow Brasil a qualquer momento, mais no terrão. Um grande abraço e até a próxima.